Bem-vinda e bem-vinda ao podcast da Empreendedora Pod. Eu sou a Liliana FM e todas as semanas te trago um relato na primeira pessoa das aventuras e desventuras do mundo do empreendedorismo, das aventuras e desventuras do mundo do podcast e não só. Preparado? Preparada? Então, bora lá! Olá, olá, sejam então bem-vindos e cá estou eu mais uma vez, muito bem acompanhada com a Ana Silva. E perguntam vocês quem é que é a Ana Silva ou, para os mais próximos, a Anita Silva. Então, a nossa Anita é uma mulher inspiradora, uma mulher que está realmente aqui quase prontinha para dar uma volta à sua vida e para seguir uma paixão que descobriu, eu diria que talvez por acaso, na pandemia, e que trouxe ao de cima o seu lado mais aromático, com o aroma da laranja selvagem e não só, não é verdade? A Anita é também empreendedora, tem o seu podcast e, além disso, ajuda também outras pessoas a serem mais saudáveis, por assim dizer, apelando então aqui a uma saúde mais natural com os seus óleos essenciais e com a sua paixão pelos óleos essenciais. Minha querida Ana, bem-vinda. Obrigada por teres aceito aqui o meu convite para estarmos aqui à conversa. Espero ter-te apresentado devidamente e é um prazer estar aqui contigo. Olá! Olá! Olha, eu é que agradeço o convite. Apresentaste-me lindamente, até corei deste lado de cá, até senti assim um quentinho. E sim, foi de facto como tu mencionas. Eu descobri em plena pandemia aqui qualquer coisa que estava escondido ou guardado lá profundamente numa gaveta, é verdade. E hoje espalho magia, não é? Divulgo óleos essenciais e através do podcast, não é? Tu ajudaste-me imenso no lançamento do meu projeto em plena pandemia. Já lá vamos falar do podcast, já lá vamos falar aqui destas partes todas, mas antes disso, Ana, partilha comigo esta tua vontade de seres empreendedora. E porquê que eu digo esta tua vontade de seres empreendedora? Porque eu acredito que também, ainda no teu trabalho das 9 às 5, não é? Um trabalho por conta de outrem, tu continuas a alimentar esse teu lado empreendedorista e se calhar foi por aí que tudo começou, não é? Olha, eu acho que a questão de ser empreendedora vem muito de querer ter um rendimento, ok? E desde pequena que eu acho que se nós colocarmos as nossas mãos à obra, podemos ter rendimento extra. Por exemplo, eu vejo muito as cabeleireiras, os explicadores, quanto mais trabalham, acho eu, não sei se é assim ou não, acabam por ter ali o rendimento nas suas mãos, ok? E rendimento para mim sempre fez muito sentido e continua a fazer. Eu parei de estudar ao 12º ano, no 12º ano, não quis ir para a faculdade porque eu queria ter um emprego para ter o meu dinheiro para depois fazer face às compras que eu queria, não é? Toda a gente na adolescência quer umas calças da Levi's, não é? Uns ténis da Old Star. E nem sempre um pai e uma mãe têm essa possibilidade, até porque eu não sou filha única e, portanto, eu fui trabalhar. E sempre nesta de eu quero mais, eu um dia quero ter o meu negócio. E como os meus pais também têm o seu negócio, eu acho que isto já está assim um bocadinho no meu ADN. E a verdade é essa, que mesmo tendo um horário das 9 às 5, eu procurei sempre ter um part-time e desenvolver algo associado sempre a produtos ou serviços, mas sim, tem aqui um ADN de empreendedora, sim senhora. Olha, tu acreditas que a inspiração e talvez o caminho que os teus pais foram fazendo e foram trilhando acabou por te inspirar neste aspecto? Olha, inspirou, mas no entanto eles passaram-me algumas crenças, ok? Ser patrão não é bom,
não podes ficar doente, trabalhas para ti, o rendimento não é fixo, é variável, e portanto houve sempre aqui algumas crenças passadas por eles, não porque o negócio deles tenha funcionado mal, porque não funcionou até à data, mas a verdade foi essa. E talvez isso, e não é talvez, é mesmo essa crença limitadora, fez com que eu não tivesse já iniciado um processo de transformação mais cedo. Agora, neste momento, até quando eu vou falando com eles nos meus projetos, nos meus sonhos, eu sinto que eles ficam ali um bocadinho a tremer. Mas tem mesmo a ver com as crenças deles. Sim. E foi necessário fazer este processo de desconstrução? Achas que estás nesse caminho de processo de desconstrução dessas mesmas crenças para poderes ganhar mais confiança em ti e poderes avançar de forma mais segura, por assim dizer? Eu confio no meu trabalho. Eu sei que onde eu me dedico, saem resultados. Okay? Não te estou a dizer que sai um resultado espetacular, não, até porque eu ainda estou em fase de crescimento, não é? E nós crescemos, caímos, levantamos outra vez, começamos a caminhar outra vez. É mesmo assim, mas eu sei que quando me dedico, a coisa vai fluindo. Só que as crenças limitadoras são complicadas de minimizar. E é um processo que eu estou dedicada a desbloquear desde novembro do ano passado. Portanto, estamos em janeiro. Está a ser. Se vou demorar algum tempo. Porque para mim, eu sou assim, demora tempo, ok? Para outras pessoas, e às vezes falo e partilho a situação em que estou a viver, e já tive pessoas que me disseram: estás à espera do quê? Salta já, bora, segue. Não, tenho que fazer com segurança. Para mim, fazer com segurança, com consistência, está. Eu acho que estas duas vertentes vão ligar àquela crença que eles passaram, ok? Cola ali. Uhum. Mas neste momento, se toda a gente sabe que eu quero mudar de profissão e quero sim ser empreendedora a tempo inteiro. Yeah. Para mim. Olha, Ana, e de tudo aquilo que tu partilhaste, eu diria que segurança é um dos valores mais importantes para ti, é verdade? Sim, só que eu também sei que a segurança é falsa, não é? Há pouco dizia que os meus pais tinham-me passado a crença de que, olha, que o ordenado é variável, tu não podes ficar doente. Minha empresa para a qual eu trabalho, por qualquer motivo, pode fechar, não é? Pode existir uma venda do negócio e lá está, muda tudo existindo uma venda de negócio, até porque eu já passei por esse processo. E portanto, o que é certo, o que é seguro, deixa de ser. E nós tivemos todos essa experiência. Exatamente. Em pleno Covid, quando chega e nós ficamos todos fechados em março, todos nós tínhamos empregos seguros, não é? Eu, infelizmente, tinha um amigo que ia ficar nos quadros da TAP. Estava maravilhosa a vida dele. Ele não havia melhor. O que é que aconteceu? Pronto. Foi logo despedido. Foi Não dos renovaram. primeiros, não é? Não renovaram. E aquilo que era seguro deixou de ser. E, portanto, sim, para mim é importante a segurança, mas eu também já tenho muita consciência que esta segurança, lá está, é o caminho que eu tenho que fazer até conseguir dar o meu salto. Yeah. E é o que é, e cada um de nós vai dar o seu salto no tempo certo e, acima de tudo, já colocares uma data é o mais importante, não é? E como é que foi para ti esse processo de colocar uma data? Porque eu sei, eu tive o privilégio de poder acompanhar um pouquinho desse início. Como é que foi para ti tomares consciência de, ok, agora falta-me uma data e até lá é trabalhar para essa data se concretizar? Olha, como minha mentora, tu sabes a dificuldade que eu tenho em colocar datas e compromissos num papel comigo mesma, não é?
ainda me estou a ver, é para marcar a data do podcast para sair daqui a uma semana. Uma semana? Uma semana? Não, uma semana não dá, não é? Foi isto que aconteceu connosco, comigo e contigo. Demorei muito tempo a pôr a data, mas a partir do momento que o meu part-time, o part-time, a parte onde eu sou patroa de mim mesma, me começa a dar mais ferramentas para eu poder crescer, eu própria tive que criar então esse compromisso comigo. E depois foi engraçado porque num dos programas que eles têm de desenvolvimento pessoal, eles obrigam-me, entre aspas, a colocar o compromisso por escrito. E então eu tive, no mês de novembro, de colocar o compromisso por escrito, a data, pá, umas 2 ou 3 vezes em alguns documentos deles, não é? E olha, foi um bocadinho a ferros. Mas eu tenho a data e vamos ver. E como é que foi para ti sentir essa data e o tempo vai passando, não é? E nós quando estamos aqui e temos um negócio, eu acho que o tempo não passa, voa. Como é que tem sido estes meses? Uma ansiedade que aquela data chegue. Ainda falta. Se calhar podia ser já amanhã. É assim um misto de... Mas não pode ser já amanhã porque eu ainda não tenho tudo preparado. Porque eu quero preparar tudo, não é? Pá, sim. E depois é muito... Eu depois vou conseguir fazer isto. Imagina, formações online, que eu faço muitas formações online, eu só posso fazer depois do trabalho, não é? E, eu depois vou conseguir acompanhar este curso durante o dia, porque só há durante o dia. Pronto, é assim, o querer estar já lá, na data, mas depois pensar, não, que ainda não preparei isto tudo. É o querer que chegue o futuro e ao mesmo tempo, ok, cada passo a seu tempo, não é? Sim, sim. Mas foi bastante difícil e é difícil para mim colocar no papel o meu compromisso. E, portanto, foi difícil, mas já está. Pronto, tudo ultrapassado. Yeah, muito bom, muito bom, muito bom. E que essa data chegue rapidinho, rapidinho, vais ver que vai chegar. E vai estar tudo pronto, e o que não estiver pronto vai estar pronto, e é o que é. E é Sim, o que é. É mesmo assim. Olha, plena pandemia e surge uma paixão por óleos essenciais. Então, mas afinal, de onde é que isso veio? olha, o Covid trouxe-me isto e eu sou muito agradecida ao Covid. Há imensa gente que não gostou do período, passou mal porque estava fechado em casa. Eu não fechei, fiquei maravilhosamente bem em casa. Eu e a minha gatinha Mel, que está aqui ao lado a ouvir-nos. E o que é que eu encontro os óleos essenciais? Porquê? Porque no telejornal, nós só víamos telejornal, né, para perceber o que é que estava a acontecer, o que é que realmente era isto. Se falou muito do reforço do sistema imunitário. Nunca tomei vitaminas, sempre fui saudável e, portanto, estava assim um bocado perdida no como é que eu ia fazer para ter o sistema imunitário reforçado, porque eu não queria apanhar Covid. Eu não. Eu doente não. Morrer muito menos, não é? E então, o que é que aconteceu? A internet, né? A internet leva-nos a todo lado e eu encontrei um anunciozinho maravilhoso, que eu agradeço, no Facebook, falava sobre óleos essenciais. E lá foi a Ana, não é? Assistir a um workshop. Acho que isto tudo começa assim, não é? O teu podcast também começa assim. E, e pronto, e foi através então do workshop que eu percebo o que é que são os óleos essenciais e percebo que era aquilo que eu queria para mim por causa do Covid. Mas depois, não é? Nós compramos um kit, nós começamos a usar aromaterapia, um difusor todos os dias aqui, começamos a sentir os benefícios dos óleos, percebemos que aquilo transforma pessoas, que eu deixei de ser mega estressada para ser uma pessoa serena, ok? E daí vem a parte de querer divulgar, querer espalhar óleos essenciais por muitas pessoas, porque acho mesmo que pode passar pelo futuro, pelo futuro em questões de saúde, e porque, acima de tudo, faz prevenção de muitas, muitas coisas.
Eu era a menina que me constipava em outubro e deixava de estar constipada em abril, não é? A minha mãe dizia, quando eu vivia com eles, esta miúda passa o inverno toda constipada. Esquece, não há constipação que até agora entre no meu sistema, não é? Isto, pronto, e nasce assim então o gosto e a paixão pelos óleos essenciais, e como para mim partilhar o que gosto faz todo o sentido, é uma coisa que faz muito sentido na minha vida. Parte comercial eu já a tenho, não é? Porque a minha vida profissional desde os 20 anos é dar apoio a comerciais, é dar apoio a clientes e, portanto, eu nem sinto que estou a vender. Não é? E foi aqui que entra a forma de divulgar óleos essenciais, não igual às outras pessoas, não é? Não é igual às outras pessoas. Exatamente, já lá vamos a essa parte. Olha, eu não te avisei, mas a verdade é que esta entrevista não é uma entrevista qualquer. Esta entrevista é uma entrevista que nos permite andar numa máquina do tempo. É verdade, e esta máquina do tempo permite-nos viajar. Olha, Anitta, se nós encontrarmos agora a Anitta pequenina, pequenina, sorridente, o que é que achas que ela te diria? Tenho muito orgulho em De ti. toda esta caminhada, ela estaria orgulhosa. Porquê? Conta-me. Tenho muito orgulho em ti. Então, conta-me. Porque nem toda a gente quer sair da sombra de um escritório. Não é? Nem toda a gente quer sair à rua para falar com pessoas que não conhece de lado nenhum para divulgar alguma coisa. É o conforto, não é? A maior parte gosta de estar no conforto. Por exemplo, a minha irmã não faz, ela vê-me, apoia, é mesmo a tua cara, tu és mesmo empreendedora. Eu não sou assim, não é? E, portanto, essa Anitta iria dizer, tenho muito orgulho em ti, continua. Tens feito um bom caminho. Achas que a tua Anitta, se te pudesse ver agora neste momento, ela se sentia realizada? Achas que a Anitta era essa menina que gostava de partilhar aquilo que acreditava? Eu acho que... Como é que ela se sentia? Eu acho que ela estaria sorridente, mas ainda não salta, ainda não dá pulos, ok? Ela vai dar e fazer isso tudo naquela data. Sim, porque a Anitta, lá está, ela também é cautelosa, ok? Ela ia estar a sorrir porque sabe que está tudo a correr pelo melhor e que está a salvaguardar uma série de coisas, mas pulos de alegria naquela data. Que seja, lá está, a data o limite é aquela. Se for antes, bora lá. Yeah, se for antes que seja, que seja. É tão bom nós podermos, no fundo, perceber que as nossas crianças interiores, de alguma forma, se sentem realizadas com a nossa caminhada. Olha, e agora voltamos ao presente, e depois de conhecermos a tua Anitta, e como é que tu te defines, nas tuas palavras, enquanto empreendedora? Honesta, Uhum. credível, confiante. Sou uma pessoa que transmite confiança e que as pessoas podem confiar. E só assim eu posso ter a equipa que tenho. Não é? Porque divulgar óleos essenciais é apoiar, informar, ensinar as famílias a utilizarem os óleos, porque um óleo tem imensos benefícios, não trata só uma única coisa, e é preciso que as pessoas confiem em mim, não é? Porque se eu estou a dizer faz desta forma porque te vai fazer bem, é preciso que as pessoas confiem em mim, e eu acho, e eu tenho a certeza pelos resultados que realmente tem essa categoria.
E depois há o outro lado deste negócio, que é convidar pessoas a fazer o mesmo que eu faço, não é? O trabalho aqui e a empresa mesmo diz duplicar. O nosso trabalho é duplicar aquilo que alguém fez quando nós chegamos, nós replicamos. E replicamos as vezes que forem necessárias. E eu, neste momento, além de apoiar imensas famílias, eu tenho uma equipa de trabalho. E, portanto, estes pontos, para mim, acho que são os que me caracterizam. És uma pessoa apaixonada por trabalhar com pessoas? Às vezes. Então, vou reformular. És uma pessoa apaixonada por ajudar outras pessoas? Sim. Sem dúvida nenhuma. E se não tivesses reformulado, é desafiante trabalhar com pessoas, ok? Uma coisa é as pessoas, as famílias a quem eu dou apoio. Outra coisa é a equipa que eu tenho, ok? E aí sim há um grande desafio, porque nós somos todos diferentes. Tenho uma grande, grande vantagem, e eu digo sempre isto quando estou em reunião com eles. O facto de sermos todos diferentes faz com que sejamos uma equipa maravilhosa, porque um é bom aqui, o outro é melhor aqui, este prefere este tema, este o outro, e é um complemento, ok? Estou muito satisfeita com a equipa que tenho, mas, epá, há uma noite que alguém dormiu mal, nós mulheres são as hormonas, e portanto é mais desafiante, ok? E por isso eu te digo, às vezes. Mas sim, é o meu propósito. Agora, é o meu propósito de vida ajudar os outros. Yeah. E foi com este intuito de ajudar os outros que o podcast também surgiu? Foi porque eu quero divulgar aquilo que gosto. E divulgar aquilo que gosto, eu podia ter utilizado outras ferramentas. Eu fiz alguns testes com outras ferramentas, mas eu também não me identifiquei. E, portanto, o podcast vem com esse propósito. Eu divulgar o que gosto, partilhar bem-estar, apoiar famílias, através de uma ferramenta que para mim seja completamente confortável. E se no início fazíamos episódios escritos para ler, agora ligamos o microfone. Olha, então o que é que significa para ti ter um podcast no teu negócio? Ainda este sábado mencionava isso num evento que tivemos. O podcast é para transmitir consistência, para transmitir qualidade, visibilidade. Okay? Em tempo de pandemia foram imensos negócios que surgiram e que foram implementados, e ainda bem que assim foi, mas houve muitas pessoas que ficaram pelo caminho, porque se agarraram àquele negócio porque ficaram desempregadas ou porque estavam mais tempo em casa e foi uma forma de ter um rendimento extra e criar aqui um part-time em um negócio, e depois desapareceram, ok? E para mim, nesta função de consultora, eu preciso que as pessoas acreditem em mim e eu tenho que mostrar que sou credível, ok? Eu não estou neste negócio porque me apetece, porque achei muito engraçado, porque queria um part-time, um dinheiro extra. E o podcast é isso para mim, ok? Eu faço consultas, eu recebo contactos de pessoas que não me conhecem de lado nenhum, eu faço a consulta e no fim eu posso partilhar, eu estou nas redes sociais, eu tenho um podcast e a pessoa percebe, espera, ela está mesmo aqui sempre para me ajudar, como me acabou de mencionar, porque ela tem um podcast. Todos os domingos ensina, deixa dicas, e o podcast para mim foi isso. Além de que está na internet e é ouvido por milhares e milhares de pessoas em qualquer lado do mundo, não é? Como é que se chega ao outro lado do mundo se não for através da internet? E
sei que existem outras ferramentas, mas na altura não me identifica com elas e, portanto, o podcast foi a melhor opção. Eu posso dizer que o teu negócio mudou com o podcast? Mudou, porque o meu negócio tinha arrancado já há alguns meses, muito devagarinho, era contacto 1 a 1, o contacto da lista telefónica, não é? Da lista telefónica, os teus amigos, o vizinho, a professora do afilhado X, e portanto estava a caminhar muito devagar. O podcast, tudo muda, não é? Tu entras para o mundo, não é? Tu entras para o mundo e começas a receber contactos de todo lado. Porque a amiga, não sei, passou o episódio, porque a mãe foi ao cabeleireiro e disse: a minha filha tem um podcast, e depois alguém começa a ouvir e os contactos surgem, ok? E a minha irmã ainda me dizia ontem: eu fui no domingo ter com as minhas ex-colegas de trabalho, olha, estava lá uma situação de sono, a criança não dormia, eu falei em ti, falou em mim e disse: olha, a minha irmã tem um podcast, podes ouvir aqui. E isto é um cartão de visita. O podcast é um cartão de visita a partir do momento que está disponível na internet com uma facilidade enorme, qualquer pessoa me recomenda. Isso é uma grande, grande mais-valia. Então, isto quer dizer que a forma como tu divulgas o teu negócio acabou por mudar completamente com o podcast. Sim. Através do podcast nasceu o Instagram, que eu também não tinha, e nasceu o canal do YouTube. Okay? O meu canal do YouTube é o podcast. Okay? Eu transformo a gravação, coloco uma imagem e vai para o canal do YouTube. E, portanto, lá está, o podcast também me fez crescer noutras redes sociais. Não é? É também no período que ainda estou contigo no curso que percebo que ter um site se calhar não era má ideia. Ok, hoje é part-time e eu não tenho tempo para dar cursos, não é? Eu acabo por fazer workshops ao final do dia, mas cursos eu não dou porque não tenho tempo, mas eu quero mudar e, portanto, se eu já tiver um site onde eu tenho alguma informação, onde eu vou fazendo algumas publicações, mais tarde pode então vir a ter os cursos, não é? E sim, mudou completamente. Foi a primeira, o podcast Carro Parado, né? Carro Parado, e o podcast é a minha primeira mudança. Eu não sei se foi a primeira, se foi logo a terceira. Foi assim o andar, né? O carro estava assim muito paradinho, como expliquei há bocado. Eram contactos de pessoas, muito 1 a 1, e ali o podcast veio ajudar imenso. É acelerar, não é? No fundo, vai acelerar. Sim. Olha, podcast implica comunicação. Como é que tu te defines neste momento como comunicadora? Difícil. Só faço perguntas difíceis, eu. Como comunicadora, acho que tenho muito para aprender, mas eu acho que transmito confiança com aquilo que comunico e, portanto, sinto-me bem, mas tenho a certeza absoluta que assim que eu der o salto, eu vou conseguir comunicar muito melhor. Todos nós temos que criar simpatia com a pessoa que está do outro lado, não é? Tem que haver uma ligação. E o facto de é o que as pessoas dizem, o facto de eu sorrir muito deixa aqui a pessoa mais à vontade. Mas eu acho que há muito ainda a aprender. Aliás, eu neste mundo, eu digo sempre, eu gosto muito de aprender e assumo sempre que quem está do outro lado tem muita coisa para me ensinar. Portanto, comunicadora, razoável. Não, sem dúvida que é um caminho de melhoria contínua, não é? A tua comunicação já está bem diferente do que era no início com o podcast, não está? Sim, no início. Primeiro episódio, a gente grava, escreve, né? E depois lê e dita para o microfone, não é?
o segundo, o terceiro, não é? Os meus são semanais. Hoje em dia não, hoje em dia flui, ok? E eu nem corrijo, se eu disser uma palavra mal, eu vou corrigir, mas sabem aquelas coisas que são muito nossas, aquelas palavras que são muito nossas, eu já não vou lá imitar, porque eu sou aquilo. Aliás, eu quero que o podcast seja eu, não é? E que a pessoa, no dia que me conheça, não é? Presencialmente, não seja só do ouvido, diga, és mesmo como está no podcast. Sim. E eu já tive feedbacks desses, né? Eu já tive eventos em que alguém andava à procura. É a Anitta do podcast, onde é que ela está? E eu, ai que medo, o que é que aconteceu? Porquê é que esta pessoa quer falar comigo? E depois percebi que a pessoa só me queria conhecer. E eu, a sério? Era aquelas coisas de criancinha. Tipo, mas quer-me conhecer porquê? Mas porquê que me quer conhecer? E Porquê depois mim? vem, Porquê eu? então, isso! Então, ouve o teu podcast e agora quero-te conhecer. E eu, ok, é por causa disso, então vá, bora, vamos. É, é muito engraçado quando isso acontece, é verdade. Olha, e a parte da comunicação implica uma relação aqui com o nosso amigo, não é? Com o nosso melhor amigo, que é o microfone. Como é que é a tua relação com o microfone hoje e como é que era quando lançaste aí o podcast? Quando lancei era tipo tímida, não é? Uma timidez, um medo, um nervosismo. Ai, o que é que vou dizer? Como é que vou dizer? Ok, saiu bem, não saiu bem. Agora não, agora é on e está tudo bem. E somos amigos. Eu e o microfone somos amigos agora. São amigos. Boa, 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 boa. Isso é muito bom sentir esta parte de criar aqui uma amizade com o microfone, porque no fundo implica esta relação com o microfone. Mas o microfone precisa de uma voz, que ele sozinho não dá, não é? Ele sozinho não consegue. Olha, e como é que tu descreves a tua voz? Conta-me. Eu gosto de ouvir a minha voz e isto leva-me a dizer-te que a minha voz é muito parecida com a voz da minha mãe, ok? E portanto, eu gosto de ouvir e portanto gosto da minha voz. E eu disse isto quando gravámos o podcast. Eu gostei de me ouvir. Eu gravei e ouvi 5, 6. Lembras disto, não te lembras? Lembro. Eu gosto de me ouvir, ok? Eu acho que tenho uma voz, não diria doce, mas não é uma voz agressiva e, portanto, a coisa vai fluindo durante o episódio. Eu sou brincalhona, muitas das vezes. Eu digo, estás aí a perguntar-te e mudo um bocadinho o timbre, mas eu gosto da minha voz. Se tu me fizesse a pergunta seguinte, a dizer, então gostas de te ver em vídeo? Eu continuo um bocadinho aqui recitando, né? Aquela coisa ali, mais ou menos, nem sempre. Não. Gosto de ouvir a minha voz, mas, por exemplo, se tu fores buscar o vídeo do meu batizado, o vídeo do casamento da minha irmã, eu já não gosto tanto nem de me ver, nem de me ouvir. Ok. Olha, eu acredito muito que todas as nossas vozes carregam um poder. Qual é que é o poder que carrega a tua voz? Amor. Carrega o poder do amor. Eu transmito muito amor em todo o podcast. E não estou a exagerar. Né? Eu gosto de ajudar o outro, a preocupação com o outro, não é? Estamos aqui a falar de bem-estar, eu partilho formas diferentes de usar medicamentos, porque os óleos essenciais é o que são, os óleos essenciais estão nos fármacos, não é? E portanto, só isto, o querer partilhar algo que te pode transformar, ser mais saudável, o poder é o amor. Muito bom, muito bom. E acredito ainda que cada um de nós tem uma mensagem para partilhar com o mundo. Que mensagem partilhas tu com o mundo através do teu podcast? A frase que eu tenho no meu site é: eu acredito num mundo melhor. Porque eu acredito num mundo melhor
no sentido de sermos mais saudáveis, ok? Sermos melhores pessoas a começar connosco. E tu sabes que eu fiz um processo também muito grande de desenvolvimento interno. A minha criança, que falámos há bocado, ela estava um bocadinho zangada comigo e agora estamos de pazes feitas. E, portanto, a mensagem é mesmo: há um mundo melhor se nós começarmos por olhar para nós e tratarmos o outro como nos tratamos a nós. Mesmo. É mesmo por aí, mesmo por aí. Olha, e agora, já que falámos tanto em podcast, explica-me aqui ao mundo qual é que é o teu podcast e realmente como é que tu chegaste a este nome? Conta-nos lá. Então, o meu podcast tem o nome Anitta dá a voz às suas aventuras no mundo dos aromas. E como é que eu cheguei? Então, eu cheguei a este nome porque eu queria... Havia duas palavras que eu queria que tivesse. Anitta e mundo. Anitta, porque era assim que a minha avó me chamava e era a única pessoa que me chamava Anitta. Não tinha mais ninguém. Há pessoas que me chamam Sofia, porque ser o meu segundo nome. Ana, a maior parte das pessoas, não é? Todas as pessoas. Sofia, algumas pessoas. Anitta, ela era a única pessoa que me chamava assim. E, entretanto, ela faleceu, não é? Já há alguns anos. E eu deixei de ter alguém que me telefonava e que dizia Anitta, oh, Anitta. Eu ligava muitas vezes à minha avó e ela ficava na dúvida. Lá está a voz da minha mãe. E a minha, a partir da coisa da minha mãe, ela ficava... E eu tenho isto para mim. Ela fazia um silêncio e dizia Anitta, és tu, Anitta? E pronto. E a Anitta tinha que estar no nome do podcast. E depois, o mundo, porque realmente que era aquilo que eu queria. Era que a minha voz chegasse a todo o mundo. E depois, tanto andar, não é? As aventuras foi a Liliana que sugeriu. E, portanto, Anitta no mundo. A Anitta dá a voz. Aqui, a Anitta dá a voz às suas aventuras. Exatamente, exatamente. Olha, e conta-me lá, Anitta, que aventuras foram essas no mundo do podcast, no mundo aqui de deixar a voz no mundo? Que histórias, tens aqui alguma história engraçada que queiras partilhar connosco sobre o podcast, sobre a gravação, sobre a voz? Conta-nos lá aí uma história engraçada que queiras partilhar connosco. Olha, o primeiro episódio que gravamos corre sempre muito bem. Porque nós sabemos exatamente qual é o botão que temos que carregar e tirar, e o som, e o ruído, e isto, e comemos a maçã, e não bebemos o café, e isto, o primeiro episódio corre lindamente. Quando vais gravar o segundo episódio também flui, mas quando vais fazer a edição do segundo episódio, não é? Este é o episódio, é a parte engraçada de todo o percurso, já não sabes nada. Eu já nem sei qual era a trapalhice, mas era assim uma trapalhice. Não lembrar ninguém. Oh, Liliana, isto não dá, Liliana, isto não dá. E a Liliana grava, faz um vídeo para eu ver. E basicamente eu não estava a carregar num botão, era assim uma coisa muito básica que já nem me recordo o que é que era. Essa foi a grande aventura de achar que já se sabe tudo, que isto é mesmo fácil, eu já sei, e depois uma coisa básica, acontece assim uma coisa básica. E depois a outra é realmente, e isto também já tive a oportunidade de partilhar contigo noutros momentos em que tivemos a conversa, é o ser reconhecida por toda a gente, não é? Porque a Anitta nem existia, estava fechada numa gaveta, né? Só partilhava com os amigos dos amigos, faziam uns a uns, e de um momento para o outro surgem pessoas de todo o lado. Okay? Eu ouço-te em França. O quê? A sério? E estás-me a fazer perguntas? Porque depois, no podcast, eu acabo por não explicar a utilização, o número de gotas, porque isso depende, pessoa por pessoa, eu tenho que ter salvaguardar uma série de questões de saúde e, portanto, eu não posso estar ali a dar protocolos assim, sem À ter toa, estes não é? cuidados. À toa. Sim, porque uma coisa é para mim, outra coisa é para ti, porque temos saúdes diferentes, a nossa saúde é diferente.
E muitas das vezes, então, as pessoas vêm perguntar e saber mais sobre, não é? Tipo, têm aquele problema que realmente gostavam de ver resolvido. E então é o ser reconhecida, o já não estar ali dentro da gavatinha, o ser, não é mundialmente conhecida, porque coitadinha de mim, não é? Mas é esse o propósito. Só que quando tu vais gravar um podcast e dizes, eu quero ir pelo mundo e eu vou pelo mundo, no meu caso, eu não estava assim tão consciente de que isso ia mesmo acontecer. E então foi assim o primeiro impacto de ter alguém que me procura, que não vem referenciado de lado nenhum, que vem do podcast e que ainda por cima nem sequer está aqui, né, em Portugal. Mas é assim muito interessante. E tu sabes, né? Sim, que eu acho que é importante os mentores também terem o feedback da, do, daquilo que nós sentimos e sabes disso, que o primeiro contacto que eu tive foi via Instagram e eu tirei print e enviei, olhem, aquilo que nós falámos na aula está a resultar, já tenho aqui o primeiro feedback. E, portanto, sim, é sair do desconhecido. Não é que eu seja, vou-me repetir, não é que eu seja uma pessoa muito conhecida, mas é sair do desconhecido, não é? É dar-te a oportunidade de ser empreendedora, e ser empreendedora é alguém que tem que ser conhecido, e que tem que ser falado, e que tem que ser procurado. Sim, e o podcast foi mesmo a ferramenta, sem dúvida nenhuma. Yeah. Aliás, eu não desisti dele, não é? Bora lá gravar mais episódios. Exatamente. Olha, e era essa mesmo a questão seguinte. O que é que te faz continuar a partilhar episódios depois de quanto tempo já? 1 ano e 1 ano e 4 meses. 4 meses. Sim, mais ou menos. Sim. Olha, dentro da área em que estou há sempre muita coisa a partilhar, ok? Um óleo dá para tantos benefícios, trata tanto que nós podemos ali fazer um segmento do... Esse é um dos motivos. Portanto, material para divulgar não é escasso. O podcast é ouvido, eu tenho ouvintes com frequência e, portanto, se estas pessoas me ouvem, porque é que me vão deixar de ouvir? Vão-me deixar de ouvir porque eu vou deixar de gravar? Não faz sentido. Eu vou continuar a gravar para elas continuarem a aprender porque, na verdade, não é assim tão difícil, nem perca assim tanto tempo a dar aquele conteúdo semanal. Pronto. Por vezes é difícil, lá está, porque como faço em part-time, às vezes a agenda dificulta-me aqui um bocadinho. Não gravei todos os domingos, mas eu tento realmente cumprir com aquele objetivo, com aquele compromisso que eu tive comigo mesma no início do programa. Isso é importante, não é? Ter esse compromisso e assumirmos esse compromisso e levarmos esse compromisso por diante. Olha, o que é que tu dirias, Ana, a um empreendedor, uma empreendedora que ainda não tem podcast e que pode ser uma possibilidade? Olha, está cada vez mais na moda o podcast. É mesmo uma moda. E, portanto, eu ainda hoje, alguém me dizia, eu nem sequer sabia o que era um podcast. Foi o meu marido que estava a ouvir e eu perguntei, o que é isso? E ele disse, isto é um podcast. E, portanto, está na moda, é fácil, aprendendo, usando as ferramentas, com ajuda, é muito fácil, não é? Eu também estou aqui para ajudar as pessoas no meu negócio, porque o trabalho maior já eu fiz, o trabalho maior já tu fizeste, não é? Tu vais passar o conteúdo necessário, vai por aqui porque é aqui, não faças assim porque não, vai assim. E, portanto, é muito fácil gravar. E conteúdo, eu acho que em qualquer área há conteúdo, ok? Lá está, há muitas crenças limitadoras também nesse sentido. Eu própria já sugeri, cria um podcast. Não, porque não tenho conteúdo que chegue. E depois alguém internacionalmente deve-me ter ouvido e existe um podcast do negócio para o qual eu estava a sugerir um podcast. Portanto, olha, não perdem, financeiramente não é um custo tão elevado assim que não possam vir a experimentar. E depois é uma questão de também se identificar. Eu identifico muito com o podcast. E, por mim,
faz todo o sentido. Agora, se me pedires outra ferramenta de divulgação todas as semanas, não dá. Não é? E, portanto, olha, divulgar é fácil, chega a muitos, muitos, muitos lados, não é? Chega ao mundo inteiro de uma forma muito acessível. Não, as pessoas não gastam dinheiro para ouvir podcast, é de graça. O investimento que tu fazes é relativo, no meu ponto de vista, o retorno é muito grande. O retorno é muito grande. Pode inicialmente ser pequeno, e nós, quando começamos um negócio, o que nós queremos é retorno, mas o retorno pode ser realmente muito grande. É mesmo, não é? E não é apenas uma moda. A verdade é que o podcast não é apenas uma moda. Anitta, 1 ano e 4 meses, pessoas há mais de 2 anos, há praticamente 2 anos, a lançarem os seus podcasts semanalmente, por isso não é uma moda passageira, de todo, não é? Sim. É realmente algo que veio para ficar e as pessoas estão cada vez mais atentas, estão cada vez mais disponíveis e isso é aqui uma grande, grande mais-valia. Olha, no meu setor, deixa-me dizer, comparando com o setor que eu trabalho, eu acho que o podcast é um bocadinho como os carros elétricos. Veio a moda, mas eles vão ficar, ok? É uma moda que vai durar. E, portanto, quem está indeciso é agora, porque quanto mais tempo passar, mais possibilidade vai ter de encontrar alguém já dentro do seu negócio e depois vai ter que tentar ser diferente, né? E tu sabes disso, porque na minha área tu já tinhas tido nas outras turmas pessoas dentro da minha área e aquilo que nós, claro, eu tentei, possivelmente elas também tentaram, é colocar o nosso ADN naquilo que estamos a fazer. E, portanto, eu acho que as pessoas devem mesmo seguir em frente com um podcast. E serem pioneiras, porque não? Lá está aquilo. Cair, levantar, crescer. Cair, levantar, crescer. E só assim é que nós percebemos e evoluímos. Antigamente eu tinha muito, muito receio em cair. Não sei se tu te recordas. Em cair e magoar-me. Mas eu agora já percebi. Sim, bora lá. Caiu. Ok. Vou-me levantar mais forte. Faz parte, é isso mesmo. Olha, Anitta, teres um passo a passo simples e concreto para lançar o teu podcast ajudou-te? Muito, muito. Eu sou muito a favor de workshops que facilitem a outra pessoa que está do outro lado. Ok? Eu já desbravei, eu já estudei, eu já fui por aquele caminho mais longo, mas eu já percebi que este é muito mais simples e que tem o mesmo efeito. Eu vou então partilhar, não é? Vou então partilhar. Neste caso não é 1 a 1, é criar ferramentas para partilhar esse tipo de... Sim. Eu não teria feito um podcast sozinha, possivelmente. Porque lá está, ainda por cima, iria começar a estudar como é que, em part-time, ia chegar um momento do estudo que ia barrar ali com qualquer pedra maior. Como é part-time, tu tens tempo, não tens tempo e já queres o resultado para ontem, e tu sabes que eu sou de resultados para ontem, e portanto e eu tive um episódio, tu sabes que no nascimento do meu site também foi assim, eu fui e depois, não, isto não estou a conseguir desenvolver. Eu até tenho capacidades para desenvolver isto, mas eu preciso de mais tempo, e como não havia tempo no meu caso, É investimento. Sim, a opção foi acabar por pedir a alguém para o criar. Aqui no podcast não dá, não é? Ou somos nós, ou somos nós. Mas é tão mais fácil, não é? E eu estava acompanhada, lá está, eu tentei fazer o site não acompanhada. E, portanto, eu não tenho nada a apontar de negativo, eu só tenho coisas boas a dizer. É para ir, é para fazer. Não entrem em pânico quando ela disser data! Eu quero uma data! Não, uma data. Mas eu ainda não tenho o logotipo, lembras-te que eu não tinha o logotipo? Porque depois lá está, o podcast também me trouxe isso, não é? Trouxe toda a minha imagem de marca. E, isso, abençoado o outono. Tu querias que eu tivesse feito no verão, não é? Mas eu no verão disse, não, no verão não quero. É quando é, não é? É quando tem que ser e está tudo certo. Está tudo certo. Olha, conta-me.
porque esta máquina do tempo nos permite também irmos ao futuro, projetos para o futuro, quer seja do podcast, quer seja do teu negócio, quer saber tudo. O podcast vai se manter enquanto para mim fizer sentido, e para já eu não vejo o momento em que deixe de fazer sentido, lá está, porque conteúdo existem sempre, a equipa está sempre a crescer e portanto eu acabo sempre por publicar a todo o mundo, mas também tenho podcasts internos para a equipa. Eu quero ter cursos, dar cursos, e o podcast vai ter que estar inserido nesses cursos, porque para mim faz sentido, ok? Porque é que uma pessoa há de estar a ver um YouTube, uma imagem parada, e quando pode estar a ouvir um podcast. E, portanto, no futuro eu vejo-me a gravar podcast numas vertentes diferentes, porque lá está, para cursos, para ensinar, a divulgar. No futuro quero estar a tempo inteiro. Gostava de ter um espaço físico. Não sei ainda muito bem que conceito. Vem-me sempre, e é engraçado, não tem massagens. Nesta área vem muito à cabeça as massagens. Não, vem muito um centro de explicações. Um networking. Ok? Muito focado nesta coisa do bem-estar, ok? Um sítio em que a pessoa se sinta realmente acolhido, que se sinta realmente em casa, ok? Mas pronto, não deixa de ser um sonho até agora. Quem sabe, no fundo o sonho também nos move, não é? E nos faz ir mais além, basta concretizá-los. Olha, minha querida Anita, vamos aqui à conversa quase há uma hora. O tempo voa, a partilha é fantástica. Agora conta-nos onde é que te podemos encontrar, para além da Anita e as suas aventuras, dá voz às suas aventuras em todas as plataformas de podcast e mais algumas. Onde é que podemos encontrar mais? No Facebook e no Instagram, como Anita Silva e o seu bem-estar. E também no YouTube, como Anita Silva e o seu bem-estar. Estou nas 3 redes sociais da mesma forma. O site é www.anitasilva.pt e para já são assim, 3 redes sociais e um site e o meu magnífico podcast. Sabendo que tudo começou pelo podcast. E já é aqui uma comunicação e tanto para gerir isso tudo. Olha, minha querida Anita, gratidão, obrigada por esta conversa maravilhosa, obrigada por estas partilhas fantásticas, tenho a certeza que foram inspiradoras, não só para mim, como sempre são, mas acima de tudo para quem nos pode ver e ouvir. Por isso, muito, muito grata, é sempre um prazer conversar contigo. Obrigada, minha querida. Minha querida Liliana, eu é que tenho a agradecer as oportunidades que me dás para partilhar a minha experiência contigo, não é? Eu, tua aluna, e depois também a parte do meu negócio. Eu acho que posso ser uma inspiração para quem esteja mais indeciso a lançar o seu podcast e também a lançar-se no mundo do empreendedorismo. Ou que queiram vir espalhar magia, espalhar aromas pelas casas, famílias de todo o mundo. Obrigada, minha querida, pela oportunidade. Obrigada eu. Então, e até breve. Beijinhos, obrigada. Mais um episódio que chega ao fim. Mais uma aventura que partilhei contigo. Espero que esta partilha tenha sido tão boa para ti como foi para mim. Na próxima semana trago-te um novo episódio. Até lá, deixa-me um comentário sobre o assunto que tratei neste episódio. Estou muito curiosa para saber. Encontramos-nos no próximo episódio. Um beijinho muito sonoro. Schwack!